Olá, graça e paz, família Auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 9. Eliseu, um profeta audacioso. Texto-chave: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Texto base da lição encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 13, versos 14 ao 19. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco de flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Bem, meu amado irmão, nesta lição de hoje nós vamos estudar acerca de um dos maiores profetas da história de Israel, cujo ministério foi marcado pelo mover sobrenatural de Deus em sua vida. Nós vamos estudar acerca de Eliseu. Para Eliseu, amado, não foi fácil lidar com as pressões ao longo do seu ministério, porque em muitas ocasiões, irmãos, ele se viu diante da morte, reis intentaram tirar a vida dele, mas fracassaram, mulheres aflitas encontraram nele sempre uma palavra branda e acolhedora. Milhares de pessoas, irmãos, foram salvas da morte através de sua vida. Na velhice, Eliseu foi acometido de uma enfermidade mortal. Mesmo no leito de morte, o profeta continuou a ser usado por Deus. Então nós vamos compreender aqui os dilemas, as dificuldades enfrentadas por esse homem que marcou a sua geração, que marcou a história de Israel. Não obstante, ele enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades, mas ele cumpriu cabalmente a chamada de Deus para a sua vida. Uma escolha feita pelo Senhor. Nesta primeira sessão da lição, nós vamos compreender que a escolha por Eliseu não foi feita pelo homem, não foi feita por Elias, foi Deus que mandou o profeta ir lá ungir Eliseu.
Aparentemente uma escolha um tanto que inusitada, uma vez que Eliseu não fazia parte da escola de profeta ou do grupo dos filhos dos profetas, que era uma escola que tinha como objetivo aperfeiçoar homens que tinham a chamada de Deus para o ministério profético. Então nós vamos ver que a chamada dele foi uma surpresa, tanto para Elias quanto para o próprio Eliseu. Uma chamada inesperada. O Senhor determinou a escolha de Eliseu, o que com certeza surpreendeu a Elias, uma vez que seu nome não estava entre os possíveis candidatos. Por qual razão se deu a escolha de Eliseu? Sob a lógica humana, não é possível alcançar esta resposta. Todavia, o Senhor viu nele o perfil do homem que seria usado para cumprir seus propósitos. Há pessoas as quais Deus escolhe segundo os seus critérios para que seus desígnios e seus propósitos sejam estabelecidos neste mundo. A chamada de Eliseu, irmãos, ela foi uma chamada um tanto inesperada. Observa, porque ele não fazia parte da escola dos profetas. Ele não era filho de profeta. Eliseu era um homem do campo, irmãos. Ele não era um homem ligado ao ministério profético. Ele não era aprendiz de Elias, porque Deus não escolheu um desses outros homens, mas foi chamar justamente Eliseu, que não era do ministério profético, ele era um homem do campo. Agora, meu amado, isso foi uma escolha da parte de Deus. O que levou Deus a fazer essa escolha, irmão? Isso é um ato da soberania de Deus. O fato é que Deus viu nele o perfil, o caráter, alguém que se enquadrava dentro do propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, Eliseu, ele foi a escolha de Deus e não a escolha do homem. E eu destaco aqui que em Eliseu, Deus cumpriria e realizaria coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais no ministério deste homem, meu amado. Então, a escolha de Deus se fundamentou nos critérios do Senhor. E não compete a mim ou você querer compreender quais são esses critérios, mas é fato que a escolha de Deus foi perfeita, porque ele cumpriu cabalmente aquilo que Deus colocou na mão dele. Então, meu amado, há pessoas que não estão cotadas, cogitadas para ocupar determinados cargos sobre a ótica humana, mas Deus pode surpreender a todos e colocar alguém até então nem imaginado, cogitado para exercer tal trabalho, tal liderança. Isto aí são atos da soberania de Deus. Aqueles que são chamados e vocacionados pelo Senhor, e aqueles que são chamados, favorecidos e apadrinhados por homens e não por Deus. O sacrifício de si mesmo. Quando Elias foi ao encontro de Eliseu no campo, tão logo se aproximou, o profeta lançou-lhe sua capa sobre ele, o que significava que ele seria um discípulo do profeta. Eliseu abriu mão de todos os seus sonhos para seguir o homem de Deus. Ele se despediu dos pais, amigos e da vida que até então vivia. Toda chamada envolve perdas e ganhos. Perdem-se as coisas transitórias e herdam-se as bênçãos eternas. Jesus está à procura de pessoas dispostas a sacrificarem tudo por conta do seu reino. Nem sempre será possível ficar com ambas as coisas. Aqui nós vamos observar, meu amado, a chamada de Eliseu envolveu, meu amado, uma renúncia dos seus projetos pessoais, dos seus sonhos. Porque se foi uma surpresa para Elias, maior ainda foi a surpresa para Eliseu. Porque quando Elias foi ao encontro dele, ele estava no campo.
ele estava trabalhando. Ele era um agricultor e o que tudo nos indica que era de uma família próspera em Israel. E ele abriu mão da fazenda, dos empreendimentos, dos lucros, dos bons negócios, de terras, gado, para seguir o homem de Deus e aprender a ser um instrumento nas mãos de Deus. Então eu destaco aqui que Eliseu, ele fez um sacrifício de si mesmo. Se Deus, por um lado, o escolheu, por outro lado, ele correspondeu à altura da chamada de Deus. Ele abriu mão da vida que ele vivia, ele abriu mão de estar do lado dos pais, despediu dos pais, dos amigos, do ambiente que ele sempre conviveu, para seguir uma jornada agora, meu amado, que somente Deus poderia conduzi-lo no decorrer desta jornada. Então eu quero destacar o seguinte: Deus nos chamou para sermos instrumento nas mãos dele. Nós fomos alcançados por Cristo, fomos escolhidos pelo Senhor. Isso é um privilégio, mas nós temos que corresponder à altura também dessa chamada de Deus para nossas vidas, irmãos. Então, toda chamada, ela envolve perdas e ganhos. O problema é quando as pessoas querem apenas ganhar e não estão dispostas a perder, a abrir mão de nada. Há muitas pessoas que querem o Evangelho, mas não querem se deixar moldar pelo Evangelho do Senhor Jesus. Então, a chamada de Deus, ela envolve perdas e ganhos. O que isso significa? Que nós vamos abrir mão das coisas transitórias, das coisas passageiras, daquilo que nos impede de crescer, evoluir, amadurecer na fé. Mas em contrapartida, nós herdamos as bênçãos eternas, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, amado. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está à procura de homens e mulheres que estão decididos, como Eliseu, a deixar tudo para trás e abraçar a causa do reino, viver em função do reino, para que o nome do Senhor seja glorificado em todas as áreas da sua vida. Será que ele achou em você? Será que ele achou em mim? Essa é uma resposta que só você e só eu posso dar. Que Deus nos oriente, nos dê a força e a graça para abrir mão de tudo aquilo que nos impede de chegar mais próximos do Senhor. Porque, meu amado, nem sempre será possível você ficar com os seus sonhos e trabalhar em prol do reino de Deus. Muitas vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas. Eliseu abriu mão de tudo e valeu a pena. Uma promessa condicional. Após o período de aprendizado, serviço e perseverança, Elias deu a Eliseu o direito de lhe pedir o que desejasse antes de ser elevado ao céu. Eliseu pediu mais de Deus em sua vida. O profeta lhe estabeleceu uma condição: que não se distraísse com nada à sua volta, que se mantivesse focado no momento em que se desse sua retirada da terra. De igual forma, Jesus orienta-nos a voltar nossas atenções para Ele, que nada desvie nosso olhar, pois dentro em breve se dará a sua volta, e só quem estiver vigilante o encontrará por sobre as nuvens. Aqui nós compreendemos uma promessa condicional. Meu amado, eu vejo aqui uma tipologia da doutrina da salvação, a relação entre Cristo e o salvo na pessoa do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que o profeta Elias, quando percebeu que estava para ser retirado e elevado aos céus pelo Senhor, como se deu, ele virou para Eliseu após o período de aprendizado, de serviço, de perseverança, de dedicação, zelo. Ele falou: olha, agora você está preparado e você pode me pedir o que você desejar.
antes que eu seja retirado diante dos seus olhos. Meu amado, o que você pediria nesta hora? Tem muitas pessoas que talvez pediriam carro, casa, bens, dinheiro, mansões. O profeta deixou aberto, ele poderia pedir o que quiser. Mas Eliseu, ele surpreendeu mais uma vez o profeta Elias. Ele pediu: eu quero mais de Deus em minha vida. Se você tem um Espírito sobre a sua vida, porção, unção, autoridade, eu quero o dobro desta presença de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus em minha vida. Olha que pedido, irmãos. Olha que fervor, olha que desejo ardente, latente na alma do profeta. Agora o profeta Elias falou: olha, você vai receber o que você quer, mas com uma condição. Você vai ter que estar vigilante, você tem que estar atento, não tem nada que possa distrair a sua atenção. E Elias colocou ele à prova, foi para o Jordão, foi para vários lugares, falou: olha, você fica aqui. Eu falei: não, fico não, onde tu fores irei eu. E o profeta falou: não, você fica aqui que eu vou ali. Não fico de jeito nenhum, eu vou te seguir. Meu querido, ele ficou agarrado em Elias, nada tirou o seu foco. Alguém vinha dizer, falou assim: Eliseu, hoje ainda o Senhor tomará o seu Senhor diante de ti. Olha, eu também sei, cala-te, por favor, eu estou aqui focado, estou ligado nele, não posso nem piscar, porque ele pode ser retirado a qualquer momento. Então, meu amado, ele tinha uma promessa. Mas a promessa era uma promessa condicional, se ele cumprisse a parte dele. E ele ficou focado, meu amado. Nada desviou a sua atenção. E quando Elias veio aquele redemoinho, carro de fogo, e Elias sendo elevado ao céu naquele redemoinho, ele falou: meu pai, carros de fogo e seu cavaleiro. Aí, meu amado, o profeta Elias realmente compreendeu que ele cumpriu a parte dele. Eliseu cumpriu, ele viu, ele não se distraiu. Ele ficou comprometido, focado em alcançar a promessa. Meu amado, o que eu vejo aqui? Elementos que apontam para a volta do Senhor Jesus. Nós temos a promessa da salvação. Agora, esta promessa, irmãos, é para aqueles que perseverarem até o fim. Existem alguns padrões a serem observados. É uma promessa que é digna de confiança, mas trata-se de uma relação bilateral, onde Jesus, ele ofereceu a salvação por todos os pecadores, mas ele exige o quê? Perseverança. A pessoa não fique distraída com o mundo, com os prazeres, com o pecado, com a carne. Então a pessoa precisa manter o olhar para Jesus. A pessoa precisa ter Jesus como foco, como centro, como objetivo, para que ele não desvie a sua atenção, para que ele não se desvie da presença do Senhor. Semelhante ao que ocorreu com Elias, ocorrerá com a igreja será arrancada, arrebatada, e só vai participar aquele que estiver em plena comunhão. Elias subiu sozinho, mas Jesus virá para buscar a igreja, e ela vai ao encontro com o Senhor por sobre as nuvens, e só vai perceber isso, meu irmão, aquele que está focado. Você crê na volta do Senhor Jesus? A volta do Senhor Jesus é o seu maior projeto, o seu maior empreendimento? Meu amado, a volta do Senhor está breve. Voltemos as nossas atenções para Ele e não vamos deixar que o mundo e os seus encantos venham desviar a nossa atenção dessa promessa tão gloriosa que é o arrebatamento da igreja. A pressão no ministério. Nesta sessão nós vamos compreender alguns dilemas e conflitos que o profeta enfrentou no seu ministério, irmão. Ele passou por momentos de muita pressão, em que ele se deparou com a morte, com cobrança, com expectativa das pessoas acerca do seu ministério. Então, todo aquele que é chamado por Deus, irmãos, ele vai sofrer em dado momento a pressão.
no seu ministério, cobranças, exigências, expectativas. Então, a pessoa tem que ter, de fato, vida com Deus para superar os momentos de pressão, de perigos, de expectativa das pessoas em relação à sua chamada e à sua vocação. Uma viúva aflita. Uma mulher viúva, mãe de 2 filhos e estressada, foi até Eliseu. Ela exigiu-lhe uma solução imediata para quitar uma enorme dívida. O falecido marido trabalhava para o profeta. Eliseu, de forma branda, levou-a a enxergar seus problemas sobre uma outra ótica. O milagre estava para ocorrer em sua casa. Caso o profeta tivesse dado dinheiro a esta viúva, ela retornaria posteriormente com outras demandas. Eliseu levou-a a desenvolver uma fé pessoal no Senhor. Um homem de Deus deve levar as pessoas a depender exclusivamente do Senhor Jesus. Aqui, nesta passagem, nós compreendemos, meu amado, uma viúva aflita. Esta viúva é aquela que o marido morreu, com 2 filhos para criar, o credor bateu na sua porta para levar os 2 filhos, e essa mulher estava vivendo um momento de intenso estresse emocional, a perda do marido, a perda da renda, a perda da provisão do seu lar e agora a possível perda dos 2 filhos. Então ela estava desequilibrada emocionalmente. Ela estava vivendo um momento turbulento na sua vida. E ela, naquele momento, ela foi até o profeta. Quem serve a Deus, irmãos, precisa aprender a lidar com as pessoas. Há pessoas que chegarão até nós desesperadas, aflitas, nervosas, estressadas. Então, nós precisamos acolher essas pessoas com muita sabedoria de Deus. Se colocar no lugar daquela pessoa para compreender a dor que ela está sentindo, a angústia que ela está na alma. E quando ela chega até Eliseu, meu irmão, ela fala: olha, tu sabe, Eliseu, meu marido servia ao Senhor, tu sabes que ele servia a você, e agora ele morreu e não deixou nenhum dinheiro, e agora eu estou com uma dívida imensa para pagar. Ela foi até Eliseu, irmão, colocando tudo para fora. Ela chegou até Eliseu e falou: olha, eu quero uma solução. Eu preciso de... Ela não falou com palavras, mas o discurso dela, a postura dela, mostra que ela foi para receber, esperar algo em torno de dinheiro, recursos para pagar a dívida. E Eliseu, eu admiro aqui a mansidão, a forma branda, serena, educada com a qual Eliseu tratou essa mulher. Ele deixou ela falar, ela falou e botou para fora, talvez com os ânimos um pouco exaltados, com um misto de angústia, frustração, amargura na alma. Ela estava vivendo um momento difícil. E o profeta, meu amado, ele teve equilíbrio emocional para trabalhar naquela mulher. Ele fez aquela mulher enxergar o problema dela sobre uma outra ótica. Como ele fez? Ele falou assim: vem cá, o que você tem em casa? Ela disse: se eu estou vindo aqui é porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Pensando bem, eu tenho um pouquinho de azeite lá em casa. Então ele disse: então você volta para casa porque o milagre vai acontecer lá dentro da sua casa. Meu amado, há momentos que Deus ele deseja nos usar para que as pessoas vejam a sua realidade, as suas dificuldades sobre uma outra ótica, sobre um outro olhar. Muitas vezes, diante do quadro de perda, de dívida, de desespero e de estresse, as pessoas têm a tendência a tirar conclusões, talvez equivocadas no momento que elas estão vivendo. Ela tinha um problema, sim, em casa, mas o milagre ocorreria dentro da sua casa. O que Eliseu fez? Seria mais fácil ele dar a ela o dinheiro e dispensar a mulher. Só que se ele fizesse isso, ela iria ter uma
total dependência de Eliseu. Então ele levou aquela mulher a aprender a desenvolver uma fé e buscar a Deus, porque ela teria muitas outras demandas e necessidades ao longo da vida. E ela não poderia usar Eliseu como uma amuleta para ficar apoiado, escorado nele. Meu amado, um homem de Deus, amados, ele deve levar as pessoas a depender de Deus e não depender dele. Ele deve levar essas pessoas a exercer uma fé no Senhor. Não é aquele negócio, eu vou subir para o monte, vou orar por vocês, Deus vai me ouvir, mas você, Deus não vai. Aí você me paga, porque eu estou pagando um preço por você. Então há pessoas que estão fazendo isso, que estão negociando as bênçãos, aquele que vende e aquele que paga, meu querido. Então, aí a coisa fica difícil. Então, nós precisamos levar as pessoas a depender exclusivamente do Senhor. Uma mãe enlutada. Uma mulher viu o próprio filho morrer em seus braços. De forma inusitada, ela se recusou a sepultar o menino e foi atrás de Eliseu. Não para fazer o culto fúnebre, mas para ressuscitá-lo. Ela acreditava com todas as suas forças que aquele quadro poderia ser revertido pelo homem de Deus. Mais uma vez, Eliseu se viu diante das expectativas de uma mulher aflita. Desta vez, o caso parecia irreversível. Não se tratava de uma doença, mas de um morto. O Senhor, através de Eliseu, trouxe o filho de volta à vida. Um grande milagre chegou na casa daquela família. Meu amado, olha aí mais uma vez Eliseu sofrendo a pressão do ministério. A mulher, o filho morreu, é aquela mulher que Eliseu ficou hospedado na casa, que ela mandou preparar para Eliseu, porque viu nele um homem de Deus, e ele falou que ela teria um filho. Ela disse, não me enganes, eu nunca pedi a Deus um filho, não, mas Deus vai te dar um filho. Por esse tempo eu voltarei aqui e você vai ter um filho nos seus braços. E realmente o filho nasceu. Só que, ainda pequeno, o menino, ele sentiu uma forte dor de cabeça e ele veio a falecer nos braços da mãe. Agora, olha como aquela mulher crê que ele era um homem de Deus, como ela acreditava que ele era um homem de Deus. Ela se recusou a chamar o marido e chorar a morte do filho. Ela se recusou a fazer o funeral do filho, meu querido. Ela falou assim, não, pera lá, eu vou até o homem de Deus, eu tenho certeza que ele pode reverter esta situação. Meu irmão, você já pensou que situação é essa? Alguém morre, um familiar, morre um filho, ele vem até você, não é para você dirigir o culto fúnebre não, minha irmã. Morreu seu filho? Morreu, pastor, meu filho morreu. Você veio me chamar para fazer o culto fúnebre? Não, eu vim chamar para você orar para ele ressuscitar e voltar à vida. Meu irmão, olha a expectativa desta mulher. E Eliseu agora, meu amado, ele estava numa situação, meu amado, que se ele não tivesse vida com Deus, experiência com o Senhor, ele ia passar vergonha, porque a mulher falou, olha, eu não te disse que eu não queria filho, eu não te disse para você não me enganar, meu filho morreu. Meu amado, olha a expectativa daquela mulher, com tudo aquilo ela acreditou, como Deus operou um milagre de dar o filho, Deus iria operar mais uma vez um milagre para trazer o filho à vida novamente por conta do ministério de Eliseu. E olha que situação, você já orou por alguém enfermo? Já, eu também tive a oportunidade de orar e Jesus restaurar a saúde de uma pessoa, né? Agora, você teria coragem de orar por um morto, irmãos? Orar por uma doença, por um problema, que pode se reverter, meu irmão, é uma coisa. Agora, orar por um morto, que já não era nem caso de doença, era um morto, irmãos. Tem que ter uma fé. Tem que ter uma fé sobrenatural. E Eliseu, as pessoas tinham essa expectativa acerca dele, irmãos. Então, ele precisava de ter vida com Deus, meu amado. Eu fico preocupado quando o mundo cria expectativas acerca da igreja e a igreja não corresponde às expectativas do mundo. O mundo deseja ver uma igreja autêntica, verdadeira, uma igreja fiel, uma igreja que prega
e vive aquilo que prega. A sociedade, ela tem expectativa de ver cristãos autênticos que exalam o aroma de Cristo, porque eles querem ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, proferido por lábios autênticos, verdadeiros e sinceros, meu amado. Então, uma expectativa muito grande sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O morto espiritual está lá, e somos nós quem seremos usados pelo Senhor para restaurar, para trazer o morto à vida, um novo nascimento em Cristo Jesus. Uma sentença de morte. Em 2 ocasiões, o profeta se viu diante da ira de 2 reis que desejavam tirar-lhe a vida. O primeiro foi o rei da Síria, o segundo foi o rei de Samaria. O exército da Síria cercou sua casa, todavia nenhum mal puderam causar a Eliseu, todos ficaram temporariamente cegos. O rei de Samaria decretou sua morte, jurou que lhe cortaria a cabeça. Um general foi até Eliseu a fim de cumprir as ordens do rei. Além de não conseguir matá-lo, o mesmo morreu pisoteado por conta da sua arrogância e por ter zombado da palavra do homem de Deus. Nesta sessão nós estamos aqui compreendendo, meu amado, a pressão no ministério. Eliseu sofreu uma pressão por parte de uma mulher viúva estressada. Ele sofreu uma pressão por parte de uma mãe enlutada. Agora ele sofria pressão, meu amado, tanto no seu país como no país inimigo. 2 reis queriam matar Eliseu. O rei da Síria, ele descobriu que Eliseu tinha revelações acerca até do que o rei pensava, até daquilo que os projetos que o rei cogitava no seu pensamento. Deus comunicava para Eliseu e o rei chegou à conclusão: tem alguém sabotando isso aqui, tem um X9 aqui no nosso meio, tem alguém nos traindo. Alguém levantou: não, meu senhor, não tem ninguém traindo, não. Eliseu, o homem de Deus, até os inimigos sabiam que era um homem de Deus, e o rei mandou um exército para lá para matar Eliseu, para acabar com a raça de Eliseu, meu amado. O que aconteceu? O exército não conseguiu fazer nada. Do contrário, todos ficaram cegos, porque o homem de Deus orou, todos ficaram cegos e Eliseu conduziu-os até o rei de Israel. E ele falou: devo matá-los, meu pai? Devo matar? Ele falou: não, você vai matar o que a sua espada, o seu arco conseguir dominar. Então nós vemos ali, meu amado, um homem com autoridade. Ele foi ameaçado de morte e ele não temeu, ele ficou firme no Deus que ele servia. Outra ocasião foi quando houve a fome em Samaria, que a cidade foi cercada, 2 mulheres lá brigando para poder comer o filho, porque uma já tinha feito o ensopado do filho e a outra ficou de fazer o ensopado no dia seguinte. Quando o rei viu aquilo, ele jurou que arrancaria a cabeça de Eliseu. Meu querido, olha a pressão que esse homem sofreu. Não foi fácil ser profeta de Deus, instrumento das mãos de Deus. Vem pressão, vem perigos, vem aqueles que querem nos matar, aqueles que querem decretar a nossa morte. Meu querido, mas Deus, ele é poderoso para guardar e proteger aquele cujo coração está firmado nele. E nenhum dos reis conseguiram tirar a vida do profeta. Do contrário, Deus reverteu a situação e fez com que Eliseu fosse exaltado. Todavia, um general que mostrou-se arrogante, soberbo e desprezou, zombou da palavra do homem de Deus, ele morreu pisoteado conforme Eliseu havia profetizado acerca da vida daquele homem. Então nós devemos compreender aqui, meu amado, quantas pressões que Eliseu passou no decorrer do seu ministério. Você que anda com Deus, você que está na casa de Deus, nós passamos por inúmeras pressões, nós passamos por inúmeros apertos, momentos de dificuldades e de perigo. Todavia, nós permanecemos firmes no Senhor.
Amém, meu amado? O peso do tempo e a fragilidade do corpo. Nesta sessão, e é a última sessão, nós vamos ver que o tempo, meu amado, ele vence a tudo e a todos, exceto Deus. E Eliseu agora sentiria o peso do tempo. A velhice chegou e ele não tinha mais o mesmo vigor. E nós vamos ver também que o corpo estava debilitado. O corpo estava passando por um momento de fragilidade, ele foi acometido de uma enfermidade que o conduziria à morte. Então nós vamos compreender aqui mais uma parte dos dilemas e conflitos que esse homem vivenciou. Foi o período de uma idade mais avançada e com ela as enfermidades próprias da fragilidade do seu corpo. Idade avançada, experiência acumulada. Os anos se passaram e o peso da idade chegou para Eliseu. Certa ocasião, um grupo de jovens saiu para cortar madeira e insistiram para que Eliseu fosse com eles. O profeta não dispunha de vigor para manusear o machado. Todavia, quando este caiu no fundo do rio, o homem de Deus estava ali para resolver o problema. O vigor dos jovens, aliado à experiência dos mais velhos, resultará em grandes resultados na obra de Deus. Uma velhice não é sinônimo de inutilidade, e sim um tempo de descobrir novas formas de desenvolver o trabalho. Aqui nós vamos ver, meu amado Eliseu, que lá no começo da sua chamada ele pegava no arado, e os bois iam na frente, ele serviço pesado, ele era um homem de vigor, um homem de força física. Ele agora estava enfrentando o peso do tempo, a idade, a velhice chegou. E um grupo de jovens, filhos dos profetas, ou aprendizes de profeta, eles chamaram Eliseu, insistiram com ele, vá conosco. Ele falou, não, eu vou ficar por aqui. Não, vem com a gente. E Eliseu decidiu, meu amado. Ele não tinha mais vigor para cortar lenha, meu amado. Ele não tinha mais força física para pegar no machado quando ele era novo. Ele acompanhou os jovens. Agora, quando o problema surgiu que o machado escapuliu do cabo e caiu dentro do rio, o jovem botou a mão na cabeça. Ai, meu Senhor, esse machado não é meu. Esse machado é emprestado. E eu não tinha dinheiro para comprar um, agora eu vou ter que pagar esse machado. Aí o homem de Deus falou, aonde que ele caiu? Mais ou menos ali. Alguém poderia pensar, será que Eliseu vai dar um mergulho, achando que é peixe e vai lá no fundo? Será que, o que esse homem vai fazer? Será que ele já está meio caducando, ele perdeu a razão? Meu amado, Eliseu pegou um galho, ele lançou sobre o rio e o machado flutuou. Vai lá, que é o professor de física ou de química, explicar que madeira não é ímã para fazer um machado que é ferro flutuar. O milagre aconteceu. Então o que nós compreendemos aqui, meu amado? É a experiência acumulada dos mais velhos unida ao vigor do jovem. Então nós precisamos, na obra de Deus, o velho ou a pessoa mais experiente com anos de caminhada para ajudar os jovens que têm força e vigor. Nós precisamos de ambos na casa do Senhor. E eu quero destacar o seguinte, meu amado, que a velhice, você que está de cabelos brancos e está achando que já deu tudo que tinha, que só ficou o bagaço, eu quero dizer que velhice não é sinônimo de aposentadoria na fé não, tá, meu irmão? Velhice, você pode estar com 50, 60, 70, 80 anos de idade, mas você ainda produz, você tem que dar fruto na obra de Deus. Talvez você não tenha o vigor mais para evangelizar, para subir os montes, para poder entregar panfleto. A saúde não é mais a mesma, mas você pode ser um guerreiro, uma guerreira na oração, na intercessão, no aconselhamento, orientando, passando experiência de vida para aqueles que estão iniciando.
Foi o que o salmista orou no Salmo 71, no verso 18. Ele orou da seguinte forma: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Aqui, meu amado, quem escreve esse salmo é Davi. Ele não era mais detentor daquele vigor físico que enfrentava os gigantes, mas ele quis dizer para Deus que ele não era um inútil, não. Ele não tinha disposição para guerrear, porque Davi morreu com o corpo já bem debilitado, mas ele diz para Deus que a velhice não era sinônimo de ser inútil. Ele dizia que iria pregar, ele iria testemunhar acerca dos feitos do Senhor. Então, meu amado, não se sinta deprimido, porque a idade chegou, o tempo vence a todos e todos serão recolhidos, mas não significa que a idade avançada é sinônimo de aposentadoria, que você está descartado, que Deus não tem mais nada na sua vida. A fragilidade do corpo. Ao longo da trajetória, o Senhor livrou Eliseu da morte em diversas ocasiões. Já em outras, ele foi usado para ressuscitar pessoas. O profeta estava agora diante de um quadro de enfermidade. Esta se agravaria, conduzindo o homem de Deus à morte. Teria faltado ao profeta a fé para ser curado? Ou estaria ele em pecado? A resposta é evidente. Não se tratava de uma questão que envolvia fé ou pecado. Embora fosse Eliseu um homem de Deus, o seu corpo veio do pó. Portanto, era frágil e suscetível a ser vencido pelo tempo e pelas enfermidades. Nesse tópico aqui, subtópico, irmão, aqui eu vim refutar alguns dogmas da teologia da prosperidade, alguns dogmas do triunfalismo da igreja, aqueles que falam que se você não é curado é porque você não tem fé, é porque você está em pecado, porque Deus, ele prometeu a cura e todos têm que ser curados. Meu amado, isso aí é um pouco de radicalismo, tá bom? Porque nem Jesus curou todos os enfermos da sua época, tá bom? Ele curava pessoas com um propósito específico de apontar-lhes o caminho da salvação. A fé cristã, a cura, ela é um pacote que faz parte da salvação. Há uma possibilidade, Deus cura. Eu não estou dizendo que Deus não cura, meu amado, mas se Deus não curar, não quer dizer que a pessoa não tenha fé ou que ela esteja em pecado. Observa Eliseu. Eliseu foi usado por Deus para ressuscitar o filho daquela mulher. Quando ele morre, alguém é lançado sobre o seu túmulo, bate nos ossos e ressuscita. Então nós vemos aí coisas extraordinárias. Ele livrou da morte, irmãos, toda a cidade de Samaria. Ele livrou da morte, irmãos, muitas pessoas ao longo da sua caminhada. Agora o profeta se via diante de uma situação difícil, irmãos. Uma enfermidade se alojou no seu corpo. E a Bíblia fala que ele estava doente da enfermidade com a qual ele haveria de morrer. Então nós vamos compreender que ele orou a Deus, porque todo mundo que está doente, ele vai orar a Deus para ser curado. Eu não vou pedir a Deus, Deus, manda uma doença para eu morrer. Não, quem está doente, ele quer ser curado. Ele crê na cura, ainda mais um homem como o profeta Eliseu. Mas, meu amado, aquilo ali não era uma questão de fé. Não era uma questão se ele estava em pecado ou não. É lógico que ele não estava. A questão ali era muito mais além de uma questão de fé. Era um ato da soberania de Deus. Então nós vamos analisar aqui alguns elementos. Ele era homem de Deus, mas homem de Deus também morre. De morte matada, morte morrida, atropelado, acidente, com câncer, com o coronavírus, como muitos partiram. Então, meu amado, não é porque eu sou homem de Deus, você é homem de Deus, mulher de Deus, nós não estamos sujeitos às enfermidades, tanto no corpo como na alma, no psicoemocional, como foi o caso do profeta Elias, me desculpe. Então, outra coisa, o corpo de Eliseu
ele veio do pó, ele é igual ao meu amado, descendente de Adão. E esse corpo, com o passar dos anos, ele vai se desgastando, as doenças, enfermidades, o corpo fica mais suscetível a essas doenças e enfermidades. E por isso que a Bíblia fala que depois dos 80, irmãos, é enfado e canseira, meu amado. Então, o tempo, ele vence, meu amado, tudo e a todos. E o corpo é frágil. Esse corpo, ele vai sucumbir um dia. Seja diante da enfermidade, da morte, esse corpo, ele vai para o pó. Mas a nossa esperança é a ressurreição, porque esse corpo fragilizado, ele será ressuscitado num corpo glorificado quando a trombeta soar e nós encontrarmos com o nosso Senhor por sobre as nuvens. Então não se preocupe, Deus pode te curar, mas se Ele não te curar, não necessariamente é uma questão que você não tenha fé ou que você esteja em pecado. O propósito maior de Deus para a minha vida e para a sua vida é o céu. Se eu vou chegar lá de morte matada, morte morrida, se eu vou ir como Elias, no redemoinho, não importa como eu vou chegar lá, meu querido, o negócio é chegar. Tá bom, meu amado? Então não preocupe tanto com o seu corpo, zele dele, mas a cura, ela não deve ser a sua finalidade, objetivo maior. É possível adorar a Deus no meio da dificuldade, no meio da enfermidade? É possível servir a Deus no meio dos problemas? Sim, é possível. Então persevere em servir ao Senhor. Se Deus não te curou, é porque Ele tem outro propósito na sua vida para te ensinar e te levar a um amadurecimento da fé. A soberania divina na vida de Eliseu. O Senhor poderia ter impedido a enfermidade de Eliseu ou conceder-lhe a cura como fez com o rei Ezequias. Apesar do seu estado de saúde desfavorável, Eliseu não se deixou abater. Antes deu continuidade ao ministério que lhe foi confiado. Aprove ao Senhor recolher-lhe por intermédio da enfermidade. A forma como ele morreu não denota fracasso na fé ou derrota. Trata-se de um ato da soberania divina. Não decidimos como ou quando se dará nossa partida, mas escolhemos onde passaremos nossa eternidade, se no céu ou não. Então, o que nós podemos compreender aqui, meu amado, acerca de Eliseu? Eliseu, meu amado, olha, mesmo doente, como nós lemos no texto lá inicial, ele estava no leito de enfermidade. O rei de Israel foi até ele, chorou e lamentou o estado de saúde do profeta. E o profeta, meu irmão, ele vem dando conselho para o rei. Falou, olha, você vai lutar contra a Síria, você vai vencer, você vai prevalecer. Então Eliseu estava ali, meu amado, no leito de morte, mas sendo usado por Deus, sem autocompaixão, sem autopiedade. Coitadinho de mim, é mesmo, rapaz. Eu trabalhei tanto para Deus e Deus poderia ter me livrado dessa enfermidade e Deus não me livrou desta enfermidade. Eu dediquei, abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos para servir a Deus. Fui tão usado por Deus e agora Deus não atende a minha oração. Meu irmão, não havia esse pensamento na mente de Eliseu, não, meu querido. Um homem não se deixou abater porque ele estava cheio da unção de Deus, da autoridade de Deus. O importante para ele era cumprir a chamada de Deus no seu ministério que foi confiado pelo Senhor. Agora, meu amado, a enfermidade de Eliseu foi um ato da soberania de Deus. Não foi coisa do diabo, não. A enfermidade é do diabo. Meu irmão, a gente tem que tomar cuidado com o radicalismo. A diabetes, ela não é do diabo, não, meu querido. Tem gente que come mais do que deve, tem gente que exagera no açúcar, uma vida sedentária, e depois quando aloja uma enfermidade, o diabo está furioso, o diabo colocou a enfermidade. Meu irmão, cuidado com o radicalismo, cuidado com as visagens e revelamentos. Fizeram uma obra de feitiçaria para você, para te matar e destruir. Cuidado, peça a Deus discernimento, tá bom? Porque no caso de Eliseu, foi da vontade de Deus, foi da permissão de Deus recolher Eliseu
por intermédio daquela enfermidade, irmãos. Então, observa, alguém fala, nossa, mas que fracasso, que derrota, um homem que pregava cura, um homem que pregava sinais e prodígios, morreu doente, morreu no leito. Alguém pode achar que aquilo é uma derrota? Não foi derrota não, meu querido. Não foi derrota, Deus recolheu ele em plena comunhão. Derrota é morrer no pecado. Derrota é estar conhecendo a verdade e vivendo a mentira. Derrota é estar na casa de Deus vivendo de engano. Isto é derrota. Isto sim é um fracasso. Derrota é você conquistar tudo nesta vida e perder a autoridade, perder a salvação que lhe foi oferecida em Cristo Jesus. Derrota é você apostatar da fé. Derrota é quando você perde o amor pelas almas e passa a ter amor às coisas, aos bens, aos dinheiros, às realizações pessoais. Meu amado, o Eliseu, ele não partiu desse mundo fracassado e derrotado. Ele pôde dizer, como Paulo disse, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Meu amado, ele combateu um bom combate. Ele estava doente, debilitado, mas estava sendo usado por Deus. Eu destaco aqui o seguinte, meu querido, não compete a mim ou a você decidir como nós vamos morrer ou quando isso vai se dar. Isso é um ato da soberania de Deus, tá bom, meu amado? Ó, Senhor, eu quero morrer dormindo como um anjo, dando aqueles roncozinhos, o último suspiro da morte. Deus, eu quero morrer como um mártir da fé. Deus, eu quero... Meu querido, nós não escolhemos isso, não. Que ninguém quer morrer com câncer, ninguém quer morrer de coronavírus. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é verdade? Por que não quer morrer? Porque eu não fui criado para morrer. No seu interior, nós somos criados para viver eternamente. Mas o pecado, meu amado, fez separação entre nós e Deus. E com o pecado veio a morte física. Então, o morrer com uma enfermidade não é sinônimo que foi fracasso da fé, tá bom, meu amado? Nós não podemos escolher como vamos morrer, mas nós podemos escolher em qual condição morreremos. Se em plena comunhão com o Senhor, nós iremos para as mansões celestes ou fora da comunhão com Deus. Aí é derrota. Aí é derrota. Você conheceu o caminho da verdade e ao findar da história, tu pegar o caminho da perdição. Você comparecer perante o grande trono branco de Deus, porque você apostatou da fé, porque você praticou aquilo que não devia, estando na casa de Deus. Então, meu amado, encerramos aqui esta lição. Que o Espírito de Deus complete ao seu coração aquilo que nós não conseguimos. Eu confesso que eu não estou bem de saúde. Para mim escrever esta lição não foi fácil. Deus sabe as dificuldades que eu enfrentei para gravar também. Deus sabe da dificuldade que é para poder gravar esse material, editar. Estou vivendo dias difíceis, mas como eu disse, tudo é um ato da soberania, da permissão de Deus. Mesmo em face das dificuldades, eu estou trabalhando, estou criando, produzindo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Somente a morte irá me deter, meu amado. Somente a morte. Porque Paulo diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Meu amado, estou ligado em Cristo. Estou firmado no Senhor. Eu peço a você que ore pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha saúde, pela minha família. Tá bom, meu amado? Um forte abraço. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por esse estudo. Toda honra, toda glória sejam dadas ao teu nome. Estamos enfrentando momentos difíceis de enfermidade, mas o Senhor tem nos dado força e mesmo em face das dificuldades, da enfermidade, dos problemas que estamos atravessando, até que o Senhor tem nos dado força e graça para produzir esse conteúdo, meu Pai. É feito com lágrima, é feito com dor, é feito com amor, com paixão, para que outros possam ser edificados através deste estudo. Meu Deus, abençoe cada vida, que ele saiba lidar com as pressões do ministério,
com as pressões da chamada, porque há uma chamada grandiosa da parte do Senhor, mas nós precisamos corresponder à altura dessa chamada. Meu Deus, que nós possamos lidar com as dificuldades, renunciar, meu Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos, para estar mais próximos do Senhor, que o nosso desejo seja como o desejo de Eliseu. Nós queremos mais do Senhor na nossa vida, queremos mais da Tua presença, mais do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Guarda-nos, protege-nos, ó Pai, livra-nos, ó Pai, de todo mal, guarda a nossa casa e a nossa família. Assim nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Então, estamos entendidos? De forma alguma, irmão Mauro. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Em caso de arrebatamento, encontro com você por sobre as nuvens. Fique ligado, não deixe que nada desvie a sua atenção. Deus te abençoe, em nome de Jesus.